Não, deu certo. Boa noite, pessoal. Uma boa noite para todos vocês. Que a paz de Jesus esteja sobre sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Nós vamos dar início nesta noite em mais uma live. Vamos dar início a mais uma ministração da palavra. Que o Eterno seja glorificado por sua vida, por minha vida e por todos vocês que irão estar aí presente assistindo esta live. Já está conosco aqui nesta sala o nosso irmão em Cristo, Alisson Moreira. Alisson Moreira, seja bem-vindo, meu irmão. Que a paz de Jesus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, te protegendo, te guardando, sendo escudo divino para toda a sua família em meio a esta situação, em nome de Jesus. Também está conosco a Lê Oliveira. Uma boa noite, Lê. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, a tua casa, o teu emprego, a tua família, a tua mãe, as tuas irmãs, a tua filha. Que Deus continue protegendo e guardando toda a sua família em nome de Jesus. Fique conosco nesta live. Nós iremos daqui a pouquinho já iniciar a ministração da palavra. Está conosco também, nos assistindo, a pastora Edmara. Seja bem-vinda, pastora Edmara. Deus em Cristo continue abençoando grandemente a sua vida, protegendo o seu ministério, dando a você sempre proteção divina, saúde, e que venha cobrir e proteger todo o seu lar. Seus filhos, Arthur e Felipe, Andresa, a Manu, em nome de Jesus Cristo. Também está conosco nos assistindo aqui, Laila Silva. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus Cristo. Continue protegendo a sua vida, a tua casa, os seus familiares, suas irmãs e irmãos, sua família toda, que Ele possa cobrir toda a sua família com a sua proteção divina em nome de Jesus. Também está comigo nesta sala aqui nos assistindo o meu primo Maracá Silva. Um abraço, um beijo, um ósculo santo em sua vida, meu primo. Te amo, viu? Um abraço forte em sua vida. Que Deus continue protegendo a tua casa, continue guardando a sua vida, te protegendo e te livrando contra qualquer mal. Você e a sua esposa Andressa e os seus 2 filhos, em nome de Jesus. Deus está com todos vocês. Amém? Quero aqui ressaltar algo e dizer que estou, assim como vocês, esperando aquele novo pronunciamento que vai acontecer no dia 7 de abril, para a gente então ouvir, ou do governador ou do presidente, novas medidas no pronunciamento, que será feito dia 7 de abril, sobre as novas medidas que vai ser tomadas, e nós iremos assim juntos acatá-las para a glória de Deus. Eu tenho certeza que neste momento muitos estão ansiosos pelo retorno, da igreja, para que as portas da igreja voltem a se abrir, não só a abertura da porta da igreja, mas em si
para que volte o culto presencial ser feito. Paz seja convosco, irmã Gilmar. O irmão Gilmar está conosco aqui nesta sala, nos assistindo também. Permaneça conosco, irmão Gilmar. Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, meu irmão, tua casa, o teu ministério, o teu trabalho, a tua vida, que Ele continue sendo o senhorio da sua vida, em nome de Jesus. Nós iremos falar hoje sobre Jesus, a estrela. Se tem algum motivo eu e você para falar sobre a palavra de Deus, que seja esse falado por Jesus Cristo. Que seja Jesus que venha a ser falado. É Ele que é o mestre. É Ele quem deu a vida por mim e por você. Existem muitas histórias dentro das Escrituras que eu poderia neste momento ministrar. Mas o meu coração ele se alegra quando eu abro a palavra de Deus e eu sei que toda a história, todo o contexto resumido de todas as histórias, poesias, profecias, as cartas, os evangelhos, o que mais me fascina é a história do Mestre Jesus. A história de Jesus é uma história completamente brilhante, porque passa além de uma compreensão humana. E isso cativa a minha alma e prende o meu interior a procurar em minha mente pensar: que homem foi este? Como homem, foi um homem completamente extraordinário. E é isso que me faz eu sempre, quando vou falar da palavra de Deus, falar daquele que deu a vida por mim. Falar do que Ele me ensinou e te ensinou. Ele tem que ser ouvido, Ele tem que ser honrado. Afinal, é Ele que vai voltar e vai assim nos dar o direito de saber quem será salvo. E estamos aqui crendo nele, crendo fiel que Ele vai voltar em seu nome, Cristo Jesus. Está conosco também aqui nos assistindo Henrique Andrade. Henrique Andrade, deixa eu dar uma olhadinha. Tá. Henrique Andrade mora ali na Rua 3. Um abraço, Henrique Andrade. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida, a vida de tua mãe, dos teus familiares, em nome de Jesus. Que possa cobrir e te proteger em nome de Jesus. Nós vamos aqui agora neste momento dar início a esta ministração. Eu já estou aqui com a Bíblia, né? O livro sagrado, e hoje nós vamos meditar em Mateus, capítulo de número 2, e o versículo de número 2 a seguir. Eu agora vou fazer a leitura desta palavra e logo em seguida nós iremos entrar no sermão do corpo de Jesus, que é a palavra, a ministração, o pão da vida. Amém? Nós iremos então começar a fazer esta leitura, mas eu convido você a ficar à vontade. Eu convido você a pegar a sua pipoca, o seu refrigerante, venha para frente e fique aqui comigo nesta live e ouve o que Jesus vai falar com a sua vida. Amém? Eu tenho certeza que as coisas irão se resolver. Disso eu tenho a minha convicção, que Deus está sobre o controle de tudo o que está acontecendo e que em breve Ele dará vitória a todo o seu povo, a toda a sua criação, toda a sua dádiva, para que nós venhamos a saber que Deus, Ele é bom e as tuas misericórdias, ela dura para sempre. Aleluia. Mateus capítulo 2, versículo 2 está escrito, dizendo, capítulo 2, versículo 1, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia,
no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o versículo 3 está escrito assim: e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Oh, glória! E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Aleluia. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu, ou seja, questionou os magos, exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes apareça. Então, e enviando-os a Belém, disse: ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-nos, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles. Até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas. Quais eram essas dádivas? O primeiro mago trouxe para o menino Jesus ouro. O segundo mago trouxe a Jesus incenso. O terceiro mago e último trouxe a Jesus a mirra, o perfume. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Oh, glória! Aleluia! Essa história, ela tem um cenário muito importante, né, para o início da jornada de Jesus. O que nós acabamos de meditar aqui foi sobre o local aonde o menino Jesus iria nascer. De acordo com o livro sagrado, a localização que nós sabemos onde o menino Jesus nasceria, as Escrituras, ela mostra claramente para nós onde era este lugar. Em Belém da Judeia. Por conta disso, se cumpre a profecia que foi predita pelos profetas,
que dizia onde seria o lugar que eu digo, a localidade, né, de Jerusalém, que o menino Jesus, a promessa para Israel, a promessa para os judeus e para toda a criação divina nasceria. E nós, meditando, descobrimos que o local de seu nascimento foi em Belém da Judéia. Por isso a palavra de Deus diz que Judá não é a menor tribo entre as tribos. Por quê? Porque foi justamente esta tribo que não tinha tanto prestígio em Israel, onde Jesus nasceria. O que mais é interessante a saber a respeito destas coisas e outras é porque Jesus, ele sempre acrescenta a sua grandeza em cima daquilo que é menosprezado. Tudo que para alguém é rejeitado, é menosprezado, não tem muito apreço, Jesus quer aquilo. Para Jesus estas coisas têm muita importância, ou diga-se assim de passagem, suma importância. Aquilo que não tem muita importância, tanto na localidade como pessoas, para Jesus é de grande valia. Tendo ele, Jesus, nascido em Belém da Judéia, uma estrela estava destinada a indicar o local de seu nascimento. Sim, é tão verdade o que digo, que esta estrela se encarregou de dar o endereço exato para reis magos chegarem até esse lugar e saber que exatamente ali nasceria o menino que futuramente seria o Salvador da humanidade. Aleluia. O nascimento dele já é um nascimento muito diferente de qualquer nascimento que eu e você já ouvimos falar e que nós sabemos como também é o procedimento do nascimento. O nascimento dele é carregado de mistérios. Uma estrela dá o endereço para reis magos saber onde ele vai nascer. O que me é interessante a saber a respeito disso é que quando esses reis magos chegam, porque eles seguem a estrela está adiante dele, ou seja, na frente. E eles estão observando a direção da estrela, e pela direção da estrela, eles chegam no local exato, porque diante da estrela, a estrela ela fornece uma luz própria que indica o local aonde a estrela de Deus haveria de nascer. Aleluia! Uma estrela indicando outra estrela. Uma estrela indica o nascimento de outra estrela. Aleluia! Neste dia que eles descobriram onde estava o menino, onde ele haveria de nascer, eles foram até lá, registraram aquele momento épico e grandioso, o nascimento do filho, o nascimento do Altíssimo, o nascimento do Filho do Altíssimo dentro de um curral de animais. O seu próprio nascimento é carregado de humildade e simplicidade. Estava numa estalagem, um lugar de animais. Naquele momento não havia animal nenhum ali e ele nasce sobre aquele curral.
O seu nascimento é tão misterioso que começa por uma simplicidade, uma humildade que é sem precedentes. Ninguém consegue compreender esses fatos. Os lugares de menos importância para os humanos, de menos importância a localidade, para Jesus tem grande valia. Ele nasce num curral de animais, não tem animal nenhum naquele lugar. Nasce a estrela de Deus sobre aquele lugar. Os reis magos chegam e registram que realmente é ele o Salvador da humanidade. Quem se apresenta diante dele não é nenhum judeu ortodoxo. Quem se apresenta diante do menino Jesus não é nenhum religioso judeu. Não é ninguém que defende a sua fé e a sua tese. Quem se apresenta diante dele no dia do seu nascimento são reis magos. Ou seja, já que o meu povo não vem me adorar em meu nascimento, o meu Pai se encarrega de enviar magos para me adorar. Mas eu serei adorado desde o meu nascimento. Aleluia. O que é muito interessante a respeito disso é que, além de eles confirmar o registro do nascimento de Jesus, eles levam para Jesus presente. Um entrega a ele, dando à sua mãe Maria o ouro. O outro entrega o incenso. E por último, o outro entrega a sua mirra como presente ao menino. É um nascimento que não tem uma parteira para fazer o parto. É um nascimento que ele não está ali em um lugar apropriado exatamente para um nascimento. Porém, ele nasceu exatamente no dia em que o Criador deu a permissão para que ele viesse a ser mostrado para o mundo. Esses possíveis reis magos que deram a esta mãe presente para o seu filho Jesus, viu que realmente a luz que indicava o nascimento deste menino, esta luz estava sobre ele. Porque quem é estrela, quando nasce, já brilha desde o nascimento. Quem vai visitar são pessoas que realmente reconhecem que diante deles não é só um homem que está ali, mas é um ser muito importante para o reino de Deus que está sobre a terra. Sim, e quando ele nasce, que ele recebe esses presentes, a estrela indicando o seu local de nascimento, o que me chama muita atenção é saber como ele é recebido por magos. E não pelos seus, mas por magos. Por quem, obviamente, qualquer cidadão de Israel não imaginaria que magos estariam ali para presenteá-los. E não só isso, como diz a palavra em capítulo 2 de Mateus, adorá-lo. Adorá-lo. Assim como ele escolheu possivelmente um lugar que não é um lugar tão apropriado para o nascimento, ele vem surpreendendo todo mundo assim quando ele começa a crescer. Saindo ele do seu local de nascimento, ele já começa ali a correr perigo. Porque Herodes, ele diz para os magos que onde eles descobrissem que o menino nasceria, que ele viesse a falar para Herodes, o tetrarca, onde nasceria o menino. Por quê? Porque descobrindo a localização, ele iria mandar matá-lo.
O nascimento dele já começa sendo um nascimento carregado de perigo e perseguições, desde o seu nascimento. Não foi quando se iniciou a missão dele com 30 anos, mas foi desde o seu nascimento. Porque de lá ele foge para o Egito, porque o anjo diz que ele tem que ir para o Egito, ficar por lá um tempo no deserto até que o Criador venha resolver a situação, porque descobriu que Herodes tinha mandado matar toda criança de 1 ano de idade para baixo, porque ele ficou com medo de perder a sua capa, porque ele sabia que alguém, esse que haveria de nascer, seria rei, e ele estava com medo de perder sua posição. Quando ele morre, Jesus volta. O que acontece? Jesus começa a crescer e com 12 anos de idade, existe um registro histórico em Lucas capítulo 2, versículo 50 a seguir, que diz que no dia da Páscoa, Jesus haveria de participar do seu primeiro sacrifício anual, com a mãe Maria e o marido de sua mãe José. Naquele dia, a mãe e o esposo de Maria, José, perderam Jesus de vista. Ficaram preocupados e por 3 dias ele não apareceu. Então diz a história saber que eles voltam para casa e começam a procurar sobre, os vizinhos, se por acaso Jesus estava por ali, brincando com algum filho de alguma judia. E cansaram de procurar e não acharam, até que decidiram voltar para o mesmo lugar onde estava. E chegando no mesmo lugar onde estava, eles ouvem a voz do menino, que com 12 anos de idade está dentro do templo, ensinando os doutores acerca da lei e falando do reino de Deus para aqueles homens que, para homens, eles eram cultos, para Jesus eles eram apenas alunos. Eles estavam diante de uma profundidade das riquezas, tanto na sabedoria como no conhecimento de Deus. E os doutores ficaram ali perplexos, diz a palavra, com tamanha sabedoria daquele menino de 12 anos de idade. Existem momentos na vida de uma mãe que ela percebe que o nascimento daquele filho é um nascimento diferente dos outros filhos que ela teve. Ele é um menino que ele vai atrair a atenção da mãe ao observar que ele tem algo diferente em sua vida. O nascimento de Jesus já carregou sobre a expectativa de Maria uma observação sobre aquele menino, porque ela estava carregando o Filho do Altíssimo em seu ventre. Quando nasce, que ela vê que aquele menino está sendo adorado por reis magos, ganhando presentes, ela começa a entender que a vida daquele menino será uma vida completamente perigosa e arriscada, porque ele sofrerá perseguições. Ela encontra o menino no templo com 12 anos e diz: eu, seu pai, estava procurando você, onde você estava? Ele ouvindo isso, ele então responde para Maria, a sua mãe: eu estava na casa de meu pai. Porque realmente ele estava dizendo a verdade, ele estava na casa do pai dele, a casa chamada oração. Jesus então, depois deste episódio, ele vai para um outro
Passa-se este episódio, então se aproxima uma história em seguida, depois desta, de pré-adolescente para adulto. Este cenário épico do nascimento até a sua pré-adolescência termina ali nos escritos sagrados e volta a se falar dele na fase adulta. Na fase adulta, nós vamos começar a conhecer Jesus de uma forma muito diferente, em momentos diferentes e cruciais. Quando um esses episódios que eu começo agora a falar dele, que fecha então do seu nascimento para a sua pré-adolescência, termina essas histórias que só falam do seu período de infância, fala o seu local de nascimento, como ele foi recebido pelos reis magos, que ele foi adorado e um lugar muito humilde era o seu nascimento. Depois disso nós vemos outro cenário que fala que ele com 12 anos estava dentro do templo ensinando doutores. Fechou estes dois períodos de nascimento e da sua fase de pré-adolescência, nós vamos agora entrar na fase adulta de Jesus. E nesta fase adulta, nós conseguimos encontrar Jesus em João capítulo 2, as bodas de Caná. Na fase adulta, Jesus é convidado para participar da festa de um casamento. Estando ele, sua mãe e os discípulos ali com ele, eles estão num momento de alegria, de confraternização matrimonial de uma família que tinha acabado de se casar. Foi convidado para a festa, foi bem recebido ele, sua mãe e os discípulos, e acabou o vinho. Acabando-se o vinho, Maria diz para Jesus: acabou o vinho. Ele então responde a ela dizendo: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Aleluia. Naquele momento, naquele grande momento, Jesus então reúne os discípulos, entra no local reservado onde estão os barris, os túnel de barris, que estão cheios de água. E então Jesus promove o seu primeiro milagre, que esse primeiro milagre vai beneficiar o dono da festa. Então ele diz para encher os tonéis de barris de água. E quando ele manda um dos discípulos tirar a água, ele disse: Pai, te dou graças. Quando ele tira a água se transformou em vinho. Ele disse: leva primeiro para o mestre-sala e oferece. Ou seja, esse é o meu presente para estes noivos. E ele viu que o vinho que Jesus mandou servir era melhor do que o primeiro. O que Jesus faz é melhor do que aquilo que nós oferecemos a Ele. Eu e você oferecemos um culto a Deus, sentimos e sabemos que a presença de Deus está presente, porque a presença de Jesus, ela traz consigo a presença de Deus. Ou seja, o Espírito Santo está presente. Tudo que Jesus faz por nós é melhor do que o que nós fazemos por Ele. E será sempre assim. Por quê? Porque o que Jesus faz é completo. Não falta nada. Naquele momento deste episódio, passa desse para então outro milagre. A multiplicação de pães e peixes. 5 pães e 2 peixes. Essa multiplicação desse outro milagre, ele é muito interessante porque ele carrega consigo
um mistério. Qual é o mistério desta multiplicação de pães e peixes? É a numerologia. 5 pães e 2 peixes, formando o número 7, ou seja, o número do Criador, o número da perfeição divina, que se inicia desde o primeiro livro da história, que completa toda a história humana. Gênesis, o livro chamado Bereshit. Esse primeiro livro que tem por assim saber, o início, lá diz onde Jesus ele foi introduzido nesta obra. Capítulo 1, versículo 3, Jesus aparece quando diz a palavra, então, o Criador: haja luz e houve luz. Em Lucas capítulo 8, Jesus diz com a sua própria boca, em sua fala: eu sou a luz do mundo. Se alguém andar de dia não tropeça, mas se andar de noite pode ver as trevas. Aonde ele vai, não existe escuridão. Aonde você está, não importa a situação que você está vivendo, não importa o momento em que você está passando. O que está acontecendo é que Jesus está na tua frente e que não vai haver trevas que vai tirar de você o brilho de Deus que está em sua vida. Jesus, o nosso Cristo, ele carrega muitos mistérios sobre ele. Na multiplicação de pães e peixes, como eu acabei de falar aqui, o 5 é número de homem, mas o 7 é número divino, aleluia. Por que o 5 é número de homem? Porque trata-se do 5º dia da criação de Deus. Então é número de homem. Mas quando se forma o número 7, 5 pães e 2 peixes, então esta fusão que completa o número 7 dá origem à manifestação divina de Deus sobre o Filho que vai apresentar aqueles pães com os peixes, para que, formando o número o número de Deus, então vai haver a multiplicação. Oh glória! Tudo que Jesus fazia no céu tinha um sentido. Ele tinha que fazer sempre algo que viesse a acrescentar o poder do Criador sobre aquela situação. Então, quando se forma com 5 pães e 2 peixes o número 7, Jesus apresenta para o Criador a perfeição divina, o número divino. Então, o Criador se apresenta sobre a apresentação do Filho e manifesta o milagre, que é a multiplicação daqueles pães e daqueles peixes. Aleluia! Todos então se alimentam, comem os pães e os peixes, e ainda sobram 12 cestos. Saindo deste intervalo das bodas de Caná para a multiplicação de pães e peixes, como eu acabei de falar, Jesus Cristo vem mostrando outras façanhas muito importantes. Quando ele está chegando, aleluia, na Galileia. Então está ali, ele sai da Galileia e vai para Nazaré. Chegando em Nazaré, vai André na casa, aleluia, de um amigo chamado Natanael. Bate na porta e diz assim: olha, sai logo desta casa, vem para fora. Eu encontrei aquele de quem os profetas estavam falando e ele está aqui. Ele está aqui, eu encontrei ele, é ele.
Eu tenho certeza, a maneira que ele fala, o que ele faz, é ele. De acordo com o que está escrito, é exatamente ele. Então ele olha para André e diz assim: André, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E ele então responde a Natanael e diz: vem e vê. Quando ele chega até o lugar aonde está Jesus, Jesus olha e diz assim: olha, eu vi você quando você estava debaixo da figueira, quando ela florescia. Era eu que estava ali, eu estava vendo você. Então ele fica perplexo porque Jesus comove, ele consegue fazer aquilo que possivelmente os homens não conseguem fazer. Jesus ele vai encantando a humanidade com os seus feitos, com a sua maneira de falar. E quando ele chega até Mateus, que também ora, naquela época era um cobrador de impostos e possivelmente trabalhava para Zaqueu, que era chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. Jesus chega até ele e diz a palavra que então ele chama Mateus e diz: vem e segue-me. Por onde Jesus passava, ele conseguia mover o coração das pessoas a seguir ele. Observa que existia um time muito grande que nunca deixava Jesus sozinho. E esse time era a multidão, que sempre onde Jesus ia, esta multidão ia atrás dele para ver os seus feitos. Quem é a estrela? Onde passa, ela vai ter que brilhar. O brilho do homem, ele está com o homem e ao mesmo tempo ele pode se perder. Se ele não cuidar do seu brilho, esse brilho pode ser tomado por uma falha, por um pecado, por um erro, tomado pela injustiça, tomado pela falta de humildade. Esse brilho ele pode ser tomado de alguém que se acha que brilha demais por causa da avareza, por causa do orgulho excessivo, por causa, aleluia, de tudo aquilo que faz o homem se sentir uma pessoa gloriosa. Mas o brilho de Jesus, ele nunca vai acabar. Porque na sua vida e na minha vida, se alguém enxerga algum brilho sobre mim, sobre você, esse brilho não é seu, esse brilho não é meu, esse brilho já pertence a um, e ele nunca se apaga, porque ele é a luz do mundo. Se você está brilhando, agradeça, porque é Jesus que brilha sobre você. Eu e você sozinho não temos luz própria. Para a gente brilhar, precisamos do brilho de Jesus, para que alguém possa enxergar que o que ele está vendo sobre você não é teu, tem dono, pertence a alguém. O problema todo, além do orgulho, é a pessoa se vangloriar de algo, achando que é ela que faz, achando que é ela que realiza. A obra não é nossa, a obra ela é de Deus. Quando alguém começa a se encher demais e achar que está alto demais, o nosso Deus, que é Criador e é Pai, ele sabe muito bem como resolver essas questões. Quando alguém está inflamado demais pelo seu próprio ego, achando que é melhor do que alguém, e que é mais alto do que o outro,
e que sua hierarquia, que você corresponde, pelo cargo que foi imposto a você, faz de você uma pessoa melhor, você está completamente enganado. Por que digo isso? Eu digo isso com efeito e causa. Porque o que faz de você ser o que você é hoje não é tua posição eclesiástica, não é o que você faz hoje, mas é como você entrega a Deus o que Ele precisa que você entregue a Ele. Não adianta você se inflamar demais, acreditando que porque Deus permitiu um crescimento em sua vida ministerial, é que agora você está snob, é que agora as suas amizades são outras. Você vai trocar de amizades. Você não vai mais falar com aquele irmão simples da igreja que tem uma certa dificuldade para o aprendizado. Você não vai dar mais atenção àquelas pessoas que você dava atenção, porque você acredita ser superior a elas. A presunção é a palavra que significa autossuficiente, autocapaz. Se acha no direito de rejeitar algumas pessoas e não dá mais a elas o direito de ser seu amigo e de receber a sua atenção. Existe hoje todo o público, vários públicos cristãos diferentes. Existe o cristão que ele é cristão para se ministrar só nas igrejas. Se não tiver agenda para ele enlouquece, ele fica desesperado. Acabou o mundo dele. Pregar para crente é muito fácil. Falar de Jesus para quem já tem base de conhecimento, de raiz, é fácil. O evangelho genuíno, ele é imposto a mim e a você, que é pregador, que é um anunciador, que é um arauto de Deus, um mensageiro, a falar de Jesus para quem não conhece Jesus, para quem ainda nunca ouviu falar dele com essa precisão que você fala quando você está dentro da igreja. Porque em cima do púlpito todo mundo quer ser show. Em cima do púlpito todo mundo quer ser o melhor cantor, o melhor pregador. Mas as almas que perecem, elas não estão lá dentro, elas estão aqui fora. Lá dentro elas estão cuidadas. Lá dentro é o rebanho, ela tem um pastor. E aqui fora é o combate, aonde eu e você conseguimos definir se temos a coragem de encarar esse rebanho que está sem pastor. Como disse Jesus, as ovelhas conhecem o seu pastor, mas existe um outro rebanho que não me conhece. Olha, quem disse isso foi Jesus, está nos evangelhos, nem eu que digo não. Ser pastor de púlpito, pregador de púlpito é fácil, é muito bom, é gostoso, é maravilhoso. Agora nesse momento tem um monte de pregador passando mal, porque acabaram suas agendas e eles não vêm para cá, para a live, para falar de Jesus. Poucos que estão fazendo isso, porque acredita que lá é o lugar certo para se falar e que é lá que tem que ser falado. Não, falar de Jesus aonde você estiver reunido e você falar de Jesus, ali é uma igreja, ali está sendo realizado um culto. Eu estou vendo muitas manifestações de cristãos evangélicos falando acerca destas coisas. E por que eu estou falando disso? Porque quando eu comecei, eu também pensava,
que falar de Jesus, o local era só a igreja. Hoje eu dou graças a Deus que existe a rede social para isso. Porque aqui dentro da rede social, um público gigantesco vai ouvir você falar da palavra de Deus como eu estou fazendo aqui. Agora começam os ataques. Agora começa o ringue. A luta, ela começou. É nesse momento que você tem que conhecer o seu interior. E você tem que fazer do seu deserto, que é a tua casa, o lugar que você está confinado, o seu lugar de resistência. Como eu disse ontem na live. É aí que você tem que criar e adquirir a sua resistência. Porque quando você voltar, que as portas se abrir, lá você vai fazer uma autoanálise da sua vida e vai tirar de dentro de você aquela soberba que entrou aí dentro e você não enxerga. Aquela arrogância e prepotência que você adquiriu e que você não vê porque você está tão alto demais que você não consegue mais olhar para dentro de você e não consegue colocar para fora o que entrou de ruim para dentro de você. Só existe uma maneira de nos conhecermos, autorreflexão espiritual. Procura se conhecer melhor espiritualmente e veja que não existe um ou outro que seja melhor. Diante de Jesus, todos nós somos irmãos. E quem diz isso é o próprio Jesus. E que diante dele não existe ninguém que seja pastor. Pastor é só ele. O que eu quero dizer com tudo isso é que quem continua brilhando e quem vai continuar brilhando chama-se Jesus. Este é o momento que eu e você adquirimos a compreensão. Vamos pensar um pouquinho. Qual é o intuito que você está servindo a Deus? É querer ser visto? É querer estar em cima dos altares das igrejas? Não. Não é isso não. O Evangelho não é isso aí. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho me ensina Jesus, que eu sirvo a Deus, porque eu busco em Jesus a minha salvação. Você faz a mesma coisa. Você tem que buscar em Jesus a salvação. Agora acabou as cantorias, acabou os shows. Como que fica agora? Agora cada um se conhece e sabe que somos realmente fracos. Fale de Jesus na sua live. Não perca tempo, louve a Deus, adore a Deus. Continue meditando na palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai conhecer Deus melhor estando onde você está. Porque agora você vai ter que ter paciência, você vai ter que ocupar a sua mente. E o melhor livro para ser meditado neste momento é o livro sagrado. É agora que você passa a aprender mais. Agora você tem tempo. Agora você não vai mais chegar atrasado na igreja. Agora você tem tempo de sobra. A oportunidade que você não tinha, agora você tem. Você está dentro da tua casa. Esta é a hora. Mostre o que você aprendeu de Jesus e fale da palavra de Deus. Eu vou finalizar este vídeo aqui e amanhã eu retornarei aqui com outra mensagem. O que eu quero que você entenda e que você não deixe de maneira alguma, qualquer que seja a situação,
fazer com que a sua fé venha enfraquecer. Não deixe ninguém esfriar a sua fé. Não deixe ninguém apagar a luz que está em sua vida, que é Jesus. E continue crendo, continue acreditando que em breve Ele voltará. E estas coisas que nós estamos presenciando são evidências para o fim. Entramos no período de dores, como diz Mateus 24. Nós entramos no período de dores, que chama período das dores. Assembleia de Deus, Ministério Filadélfia está assistindo conosco. Paz seja convosco. Pastor Paulo foi meu pastor ali na Filadélfia. Deus em Cristo abençoe sua vida, Pastor Paulo, e sua esposa Silvana, seu ministério, em nome de Jesus. Eu vou finalizar rapidamente aqui dizendo algumas coisinhas rápidas para me finalizar esse vídeo. Quando meditei nesta palavra aqui, em Mateus capítulo 2, versículo 1 a seguir, nós encontramos quais são os atributos e as características que definem Jesus como um ser santo, como o Filho de Deus, que tem também sobre si o poder de Deus. E eu falei um pouco aqui sobre isso para que você possa entender o seguinte: os lugares mais desprezíveis, as pessoas que eram rejeitadas, para Jesus tinha importância. Eu disse para você aonde foi que Jesus nasceu. Jesus nasceu em um lugar não apropriado para um nascimento. E este foi o seu local de nascimento. E quem estava presente na hora para adorar Ele ali e entregar presentes, não era nenhum crente, não era nenhum judeu, não era nenhum homem de Israel com origem judaica. Eram reis magos. Por quê? Porque o nascimento de Jesus tinha que ter um registro histórico. E ali foi marcado por aqueles reis que quem estava nascendo realmente era rei, era uma estrela, era alguém que iria brilhar e que brilhou desde o seu nascimento. Na sua fase adulta, como eu estava falando, ele começou seus primeiros feitos de milagre, as bodas de Caná, onde ele foi convidado para aquela festa, como eu disse, depois a multiplicação de pães e peixes, que faz a numerologia para que então se manifeste o Criador sobre a apresentação do Filho, aleluia. E então nós vamos finalizar sobre outra história de Jesus que eu acho incrível, todas elas, mas essa é a última que eu irei falar aqui para finalizar esta mensagem. Chegou um momento da vida de Jesus onde ele estava com seus discípulos e ele resolveu se assentar na frente, na beira de um poço. Ele se assentou ali, mas antes ele disse para os discípulos irem para outra cidade, porque ele precisava resolver um probleminha. E naquele momento veio uma mulher e decidiu tirar água naquele poço. Quando ela
desce o balde para tirar a água, que ela sobe com o balde cheio de água. É então que Jesus começa a falar com ela e pede a ela de beber aquela água. Jesus, ele usa a situação para então criar outra situação para chegar no seu propósito que ele queria. Ele usou uma fonte que era de Jacó, aonde o povo tirava água, para falar com esta mulher. Pedindo ele de beber a água, a mulher reconhece que ele é judeu e ela é uma samaritana. E samaritano e judeu naquela época não tinha uma comunhão entre eles. Fique tranquilo. Você não está sozinho. Talvez você não esteja mais bebendo daquela água que você estava bebendo. Porque você não está mais ali, dentro daquele lugar aonde você bebia esta água. Mas Jesus nunca vai deixar você com sede. Se você não bebe daquela água, naquele poço, fique tranquilo. Jesus vai preparar você um novo poço para você beber água. Mas Ele nunca vai te deixar com sede. Ele é a tua água viva. Se você beber desta água, que é Jesus, você nunca mais terá sede. Não pare de beber esta água. Continue bebendo desta fonte. É dela que vai jorrar para a vida eterna. Não perca a esperança. Não desanime. Não absorva sobre você palavras que venha colocar você em uma situação que faça você entender que você é inferior. Pelo contrário, Deus tem sobre a tua vida uma grande obra. Ele sabe o porquê Ele te chamou. E você sabe o porquê você confia nele. Você lembra como Ele te encontrou? Você lembra em que estado você estava quando Jesus alcançou sua vida? Você se recorda daquele momento em que você acreditou que a sua vida iria acabar ali? Foi aquele momento em que Jesus encontrou com você, assim como Ele fez com Zaqueu. Zaqueu correu porque não via ele por causa da estatura e a multidão cercava. Lembra da história? Zaqueu então disse, já que eu não consigo ver porque a multidão está na minha frente, eu vou subir naquela figueira, não importa se ela tem espinho, eu quero subir lá e de lá de cima eu vou ver ele passar por aqui. E vou chamá-lo. E não foi bem o que ele pensou, não foi exatamente. Ele subiu, conseguiu até subir. Mas quando Jesus estava se aproximando, ele pensou que poderia chamar a atenção de Jesus. Jesus olha para cima e é Jesus quem chama ele. E diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu entrar, pousar em sua casa. Eu fui um desses também, em que Jesus encontrou comigo. E eu me recordo até hoje, desde o dia em que Ele encontrou comigo. Foi o melhor encontro da minha vida. E vai ser esse para sempre o melhor encontro. De lá até aqui, eu sinto Ele comigo o tempo todo.
Como diz Paulo, somos prisioneiros de Cristo. Somos prisioneiros, porém livres para falar dele, do Pai dele, que é o nosso Pai, do Espírito Santo e desta palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mateus 17, versículo 17. Quando você conhece a verdade te liberta. Se a verdade te libertar, então você será livre. Acredite na sua história. Você ainda vai dar muitos frutos. Você ainda vai mudar. Você ainda vai conseguir mudar o que muita gente pensa ao seu respeito. Quem não acredita em você vai descobrir que existia Deus em sua vida. Quem pensava que você só foi para Deus porque você estava quase entre a vida e a morte, está enganado. A sua história está escrita por Ele. Ele sabe aonde você vai chegar. Eu estou dizendo isso para você porque nesta caminhada com Deus nós vamos encontrar vários tipos de pessoas cristãs. Uns são amigos, outros se tornam, infelizmente, inimigos. Te atacam, falam mal de você, falam que você está afastado ou desviado, porque não te vê mais na igreja. E o bom disso tudo é saber que eles não conhecem você como Deus te conhece. E eles pensam que você parou. Eles pensam que você desistiu e que agora tudo acabou para você. Negativo. Existe ainda muita história de Deus em sua vida. E que eles vão ter que fazer um autoanálise e pensar consigo, pensei errado. Olha onde ele chegou. Olha onde ela chegou. O nosso amigo Jesus, ele não abre mão de você. Ele não abre mão da sua amizade. Ele não fala mal de você. Ele não te